Qual o pior time paulista nesse início de temporada 2026? A gente vai falar aqui dos 4 grandes paulistas e qual deles é o pior, porque eles estão lutando entre eles para ver ali qual é o pior deles. Já vai se inscrevendo no canal, hein? O primeiro, vamos lá, porque jogou antes o Palmeiras. Cara, o Palmeiras é a mesma situação do ano passado, a situação de chutão pra frente. Agora trocou o Everton pelo Carlos Miguel, mas continua a mesma coisa. O time tem preguiça de jogar. E tem umas coisas assim que não dá para entender. E o investimento foi muito alto, 400 milhões de reais. Tudo bem, não ganhou nada, acontece você ser vice-campeão das 2 competições, você chegou até o final, você tem um elenco muito qualificado, mas acontecem coisas que não dá para entender. E eu acho que não é falta de qualidades dos jogadores, se fosse a gente já teria visto isso, mas mesmo com a chegada do Marlon Freitas, o time não muda de panorama, é a mesma coisa. Não é todo torcedor do Palmeiras que está chateado com o que tem acontecido, mas a maioria deles sim, né? Eles querem um futebol bonito. Nós brasileiros, gostamos de futebol bonito. Pra gente, o futebol eficiente, aquele futebol de chutão, de cruzamento, não é um futebol muito vistoso de ser visto, não é muito bonito, né? E o Palmeiras, infelizmente, tem feito isso, muito chutão. Eu acho que passa muito na conta do Abel. Não quero falar aqui que ele tem que ser demitido. É um dos maiores técnicos de todos os tempos do Palmeiras, sim. Ele tem esse estilo de jogo e o Palmeiras ganhou muitos títulos com ele. Só que o Palmeiras precisa melhorar um pouco, né? O Andréas Pereira não tem jogado bem. O time tem muitos meio-campos que são muito bons, jogam muita bola, mas parece que eles não conseguem, não são treinados para jogar entre si. A maioria das jogadas é chutão para frente. E no jogo contra o Novo Horizontino isso aconteceu muito. O time foi muito atacado. Quando o time te dá a bola, né? O Palmeiras não gosta de jogar com a bola, ele dá a bola pro time. E parece que quando o Palmeiras tem essa bola, eles ficam tocando entre eles ali na zaga, toca, passa, aquele toquinho de lado, não é aquele cara que avança. Então, não é aquele cara, é aquele time que não avança. Então, zagueiro pro outro zagueiro, lateral pro zagueiro, inverte lá pro outro lateral, volta pro volante. Não é algo promissor de ser visto. Vamos ver, claro que foi apenas o 4º jogo da rodada. Pode ser que na próxima rodada do Paulista o Palmeiras ganhe de 6-0, a gente nunca sabe. Mas eu acho que a volta do Paulinho vai ser importante para mexer nesse time, para a bola chegar um pouco mais e parar ali no ataque. Ele é atacante, é definidor. Vamos ver como é que ele vai se entrosar com o Flaco e com o Vitor Roque. E também o Lucas Evangelista. Ele tinha mudado ali o panorama do meio-campo do Palmeiras no ano passado, se vocês lembram. E agora ele está de volta. Vamos ver se esse volante ali, junto com o Marlon Freitas, o Andréas, eles conseguem fazer algo diferente para a gente ver um futebol mais bonito do Palmeiras. Comenta o que você tem achado aí do time do Palmeiras jogando. O próximo é o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo ainda tá pior que o Palmeiras, então nesse ranking aí, o Palmeiras vai ficar em terceiro, o terceiro pior, o segundo vai ser o São Paulo, daqui a pouco a gente vai ver os outros aí, mas vamos lá, o São Paulo, cara, é uma zona, a gente tem visto mais coisas da página policial do que do futebol. O Casares saiu, renunciou finalmente. Foi o impeachment, depois ele pediu para sair faz 1 ou 2 dias, então ótimo, bons sinais para o São Paulo, mas dentro de campo não tem jeito, cara. Dentro de campo é uma vergonha você perder para a Portuguesa, em casa ainda no Morumbi, enfim. A Portuguesa, com todo respeito, não é um time que joga muito futebol, o São Paulo não deveria ter perdido. Eu vejo que falta força pro elenco. O Cedric jogando não é um cara muito bom, o Mike às vezes é muito melhor, mas agora ainda por conta da federação também, que é uma culpa da federação, você tem que já, dia 23 de janeiro, você já jogou 4 jogos. Isso é desumano, ok?
Mas ok, daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro, então o time já tem que ter um elenco ali para rodar. E o Crespo ele fez isso, mas eu acho que ele errou muito. Colocar o Dória e o Tolói para estrear, dois zagueiros não antigos, mas velhos, para jogar assim de cara, para estrear. Eu acho que foi um erro do Crespo, sim. Depois ele deixa o Bobadilla jogar ainda. O meio-campo estava muito enfraquecido com o Pablo Maia. O time apresentou um futebol bem ruim mesmo. Eu vim escutando o primeiro tempo na 105 FM, cara, só contra-ataque. E o São Paulo tá jogando em casa, né? Olha o time do São Paulo, era só jogada no Ferreirinha e a Portuguesa chutou 10 vezes no gol no primeiro tempo, hein? Já era para ter saído na frente. Falando apenas de futebol, a Portuguesa foi melhor e mereceu sim a vitória. O São Paulo fez lambança. O Caleri voltou a marcar, ótimo notícia aí, o artilheiro. Quem sabe esse ano ele tem um pouco mais de minutagem para fazer a diferença, né? O camisa 9 do São Paulo. Mas fora isso, não tenho boas notícias com o São Paulo. Por isso que ele é o segundo pior time aí de São Paulo. Só tem um na frente dele, que vocês já vão saber quem é. Mas o Lucas também está muito apagado. Não sei se é por conta da operação. Tudo bem que a gente está falando da fotografia de agora. 4 jogos, 23 de janeiro. Vamos ver daqui a um mês. Mas, sabe, o São Paulo não parece dar bons frutos aí, vamos ver. Tá tudo bem, é um time de 8ª posição no Campeonato Brasileiro, perdeu alguns nomes aí, não se reforçou muito bem, contratou jogadores um pouco mais velhos, mas a base chegou na final, o Tricolor aí tá na final da Copinha e tem bons meninos lá, tem um lateral direito que fez um golaço de falta, então acho que o São Paulo pode olhar mais para a base, e a base vai ser a salvação aí, vender jogadores para garantir o dinheiro em caixa e o São Paulo conseguir sair dessa situação. Mas até agora é o que a gente tinha previsto, ano difícil para o São Paulo aí. O time tá bem ruim. O Crespo também inventa algumas coisas, algumas modas. Então realmente a gente não tem boas referências aí falando disso hoje, tá? Eu não sei nem se vai chegar na final do Paulista, mas também não vale muita coisa, né? Só para quem ganha que vale, né? Quem perde não vale. Mas vamos ver aí o São Paulo. Os dois últimos times aí, Santos e Corinthians, assisti o jogo ontem. O Corinthians amassou o Santos na Vila e é por esse motivo que o Santos fica na primeira posição, sendo o pior dos 4 grandes nesse começo de 2026. O Santos, sem o Neymar, é um time horrível, cara. O Corinthians perdeu um pênalti com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava sozinho no ataque, começando por aí. Sozinho no ataque e o cara fez chover, sofreu o pênalti, errou o pênalti, depois de acho que 2 minutos o cara foi lá e fez o gol. Ex-Santos, é o 7º gol que ele marca contra o Santos, então a lei do ex do Yuri Alberto aí realmente bate forte no Santos. Mas se você vê o jogo, o Corinthians não ganhou por detalhes, porque foi preguiçoso, não foi pra frente, não atacou como deveria atacar. O Dorival tirou o Yuri Alberto no segundo tempo, deveria ter deixado ele em campo, porque ele era a única esperança de gol do Corinthians. E é isso, o time ficou naquele banho-maria, estamos ganhando, a mesma coisa que o São Paulo fez no jogo contra o Corinthians. Aquele banho-maria, fez um gol, esperar e não sai nada. Os times não estão no auge físico, então é difícil esperar que eles façam algo diferente. Mas o Santos está muito preocupante mesmo, o Santos não tem jogado bem. O Vojvoda tem insistido em algumas opções, o time não tem produzido nada. O Robinho Júnior entrou no segundo tempo, mas coitado, sozinho ele não faz chover. Entrou o Lautaro Dias, o atacante, limitado, mas ok. E o Gabigol, a estrela dele, de falta, ele fez um gol e garantiu o empate no final do jogo. Então realmente a situação do Santos é um pouco pior que a situação do São Paulo. Eles vão se enfrentar no próximo domingo, no Clássico Sansão, e a gente vai ver aí esse tira-teima aí no começo de temporada, qual dos dois é o menos pior aí. E o Corinthians, para mim, é o melhor time até agora. Claro que a gente está falando de 4 times que estão sofrendo, né? Estão sofrendo bastante. Não estou incluindo o Bragantino aqui, que está decolado na liderança do Paulista. Mas o Corinthians tem jogado certo, não tem feito bons jogos, mas tá ok.
o time não tá lá embaixo igual o São Paulo, igual o Santos, provavelmente vai se classificar, além, claro, da derrota pro Bragantino de 3-0. O Corinthians tem jogado bem os clássicos, empatou 2, vamos ver o que vai acontecer aí, mas pra mim é o menos pior hoje, não o melhor, mas o menos pior dos 4 grandes, beleza? Comenta aí, qual, na sua opinião, é o pior dos 4 grandes agora, nesse começo de ano, e quem vai se classificar para a final aí do Campeonato Paulista, para as finais, né? Os 8 primeiros se classificam. São Paulo hoje está fora, por exemplo, tá bom? Comenta e se inscreve no vídeo para mais vídeos como esse, hein? Eu fico nessa com você aí, mais Soccer Raiz aqui para vocês.